Olá pessoal, tudo jóia? Bom, meu nome é Wagner e vou iniciar um curso de Java Fundamentos, né? Linguagem Java. O que a gente vai aprender nesse curso? Vamos aprender toda a parte da fundamentação do Java, ou seja, a base do Java, mais conhecido como Java SE, que é onde nós vamos aprender sobre orientação a objetos, sobre a orientação a objetos em si, né? Vamos aprender herança, polimorfismo, sobre encapsulamento, tá? Vamos aprender toda a parte fundamental de Java, ok? Estrutura, laço de repetição, condicionais, tá? Entre outros. Bom, mas antes disso, vou explicar como que o Java funciona. Bom, para iniciar com o Java, provavelmente você já deve ter alguma noção de linguagem de programação, tá? Você já deve ter alguma familiaridade com o nome compilador, tá? Então, isso daí já são alguns mini pré-requisitos que deveria ter. Então, o que eu vou mostrar aqui? Eu fiz aqui uma imagem que ilustra bem como o Java trabalha, ok? Deixa eu expandir ela aqui. Bom, o que nós temos aqui? Nesse primeiro quadro, que está aqui, código-fonte de um programa feito em Java, é exatamente isso. É o código-fonte feito em Java. O código-fonte é tudo aquilo que você escreve na linguagem, ou seja, na sintaxe da linguagem de programação, e isso que você fez é interpretado por um compilador que, por fim, vai chegar à comunicação com o computador, vai transmitir esses comandos para o computador. Mas então vamos passo a passo. Quando você codifica um fonte em Java e você salva ele, ele vai ficar salvo como o nome do seu código-fonte .java. A extensão .java significa que ele é uma classe de código-fonte. Uma classe não, é um arquivo de código-fonte. Ok? Então nesse primeiro quadro está ilustrando isso. Passando aqui, quando você clicar, chamar o compilador, você vai passar esse .java, no caso aqui programa.java para o nosso compilador. O nosso compilador Java é chamado de JavaC ou Javac, tá? Para quem lê direto. O que esse compilador vai fazer? Ele vai pegar esse código-fonte vai ser submetido ao compilador Javac. O compilador Javac vai transformar esse código-fonte em um .class, ou seja, vai transformar em um outro arquivo que vai ter o nome do programa, só que vai mudar a extensão. Ao invés de ser .java, vai virar .class. Então aqui no nosso caso, programa.class. O que vem a ser esse .class? Esse .class, ele contém dentro dele informação, várias informações do que está escrito nesse código-fonte. Só que esse .class ele é um código intermediário, por isso que Java é conhecido como uma linguagem híbrida, porque ele usa dois passos para poder informar uma instrução para o computador. O primeiro passo é esse, que ele pega um programa .java, submete no compilador e transforma ele num programa .class. Dentro desse .class tem o conhecido bytecode, ou seja, bytecode é uma pseudo linguagem de máquina, tá? Não chega a ser uma linguagem de máquina, é um nível bem mais baixo, mas ela só é interpretável por Java, ok? Então, o que é esse .class? .class ele tem várias informações que representam as informações contidas no código-fonte. E o que acontece agora? Existe um programa que roda o tempo todo, quando você instala, que ela é chamada de máquina virtual, no caso a JVM, Java Virtual Machine, ok? Essa máquina virtual, quando você tem um .class, essa máquina virtual, ela interpreta esse .class. Ou seja, quando você submeter esse programa .class à máquina virtual, ela vai conseguir saber o que tem aqui dentro. Lembrando, a máquina virtual não sabe como ler esse programa .java, que é o código-fonte. Então você tem que passar ele pelo compilador, transformar ele num programa .class aqui. Aí esse .class é interpretável pela máquina virtual. Ela consegue ler ele e interpretar ele. Então após fazer todo esse procedimento,
transformar o teu ponto Java num ponto class, submeter o ponto class à máquina virtual, ela vai ler esse ponto class e vai transformar ele numa linguagem interpretável por um computador. Ou seja, nessa transição, quando a máquina virtual pega o ponto class e começa a ler ele, ela transforma ele em linguagem de máquina. E a linguagem de máquina nada mais é o código interpretável por um computador, que são zeros e uns. Instruções para um computador, zeros e uns. Só isso. É bem simples a compilação do Java, mas aí você vai falar, mas olha só, todo o processo, isso torna difícil a programação em Java? Não. Antigamente, quando lançou a linguagem de programação, você tinha que fazer toda essa etapa passo a passo, exatamente como eu expliquei, para você ter um código interpretável por computador. Mas hoje, com as IDEs de desenvolvimento, ou seja, JCreator, Eclipse, NetBeans, né? Você não precisa mais dessas etapas. A única etapa que você faz é criar o teu código fonte e apertar executar. Isso daí já vai fazer todo esse procedimento. Vocês vão ver, é bem simples. Bom, mas inicialmente aqui nós vamos aprender essa primeira etapa aqui, porque já que estamos falando de fundamentação, vamos ter que aprender como era feito, né, uma programação em Java na raça, né, aqui. Então, vou fechar aqui. Vamos à primeira parte. Aqui eu tenho, vou abrir aqui de novo. Cadê? Eu tenho esse TXT aqui. Eu vou aumentar a fonte aqui, né? Infelizmente, hoje o Mega Upload não, perdão. Infelizmente hoje o site da Oracle não está funcionando hoje nessa gravação minha aqui. Então não tem como nós entrarmos lá para poder fazer o download. Então eu estou passando dois links aqui do site Mega Upload para vocês poderem fazer o download, tá? Não vai ter como, eu vou tentar colocar esses dois links aqui na descrição do YouTube aqui, caso eu coloque no YouTube. Talvez eu possa usar esses vídeos aqui para outros fins. Mas eu vou colocar esses links aqui na descrição do YouTube. Caso esse vídeo você não esteja vendo ele do YouTube e não tenha esse link para download aqui, você pode pausar o vídeo nesse momento enquanto eu estou falando aqui e copiar, né? E copiar todo esse link aqui. Tá, eu vou explicar o que é esse primeiro link aqui. O primeiro link é o JRE. O que significa JRE? Significa Java Runtime Environment. O que seria isso? Java Ambiente de Execução. Aqui no nosso caso. Ok? Ambiente e tempo de execução. O que ele faz? Esse daqui não é o ambiente em que você programa. Mas lembra lá que naquela imagem, vou abrir ela aqui de novo. Lembra que naquela imagem você tinha essa máquina virtual que interpreta os programas .class? Então, esse JRE é a máquina virtual, tá? Você não precisa ser um programador para instalar uma máquina virtual. Tanto que se você, por exemplo, precisar instalar, quiser acessar o Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele foi desenvolvido em Java, ok? Ele trabalha com Java, o Banco do Brasil, o site do Banco do Brasil. Se você quiser acessar o site, você vai ter que instalar isso daqui, esse ambiente de execução, porque senão ele não deixa você acessar a sua conta pelo site. E você não é um programador para poder instalar isso. É bem simples. Isso aqui instala quase que automático quando você tenta acessar o site do Banco do Brasil. Ok? Mas agora, se você quer fazer o código-fonte feito em Java aqui e você quer ter um compilador.java, quer fazer toda essa primeira etapa aqui, você vai precisar de um JDK, tá? Esse daqui é o kit de desenvolvimento. O kit de desenvolvimento, que ele vem com o compilador, ele vem também com a máquina virtual para você interpretar os códigos, ok? Então esse JDK é tudo que se relaciona à parte do desenvolvimento Java, certo? É ele que tem o compilador, é ele que tem aquele Java C, é ele que faz a compilação. E aqui nós vamos usar o NetBeans. Bom, o NetBeans é uma IDE de desenvolvimento, ou seja, é aquela parte em que eu falei
que hoje em dia você não precisa passar por toda aquela etapa, né? Deixa eu abrir aqui de novo, você tem essa mania de ficar fechando. Você não precisa passar por toda essa etapa, passo a passo, até chegar no código interpretável por computador. O NetBeans é um ambiente para você desenvolver isso, ele faz tudo quase que automático para você. E as outras IDEs também fazem, o Eclipse, o JCreator nem tanto, porque ele é um pouco... Ele é bem menos automático que o NetBeans e o Eclipse. Mas sinta-se à vontade para trabalhar com o Eclipse ou o NetBeans, ok? Então vamos lá. Eu vou acabar esse vídeo, supondo que terminando esse vídeo vocês vão fazer os dois downloads aqui. Lembrando, não instalem ainda, né? Que no próximo vídeo eu vou instalar. Então, já no próximo vídeo vou estar fazendo essa instalação aqui e explicando com mais detalhes cada um dos dois, ok? Então, tchau, tchau.